Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Dr. Had novamente. O item que estaremos revisando hoje é o de número 3125. Vamos lá. Item número SCP-3125. Classe do objeto: Keter. Procedimentos especiais de contenção. SCP-3125 deve ser mantido dentro da Unidade de Contenção Cognitiva 3125, no primeiro andar da Área 41. A unidade de contenção é de 10 metros por 15 metros por 3 metros cúbicos, revestidas em camadas de chumbo, isolamento acústico e blindagem telepática. O acesso é através de um sistema de armazenamento em uma extremidade da unidade de contenção. Esta câmara de ar está programada para permitir que apenas uma pessoa entre na unidade de contenção de cada vez e permaneça bloqueada até que essa pessoa saia antes de permitir que outra entre. Sob nenhuma circunstância, qualquer informação coerente pode deixar a unidade de contenção. Isso inclui notas escritas e eletrônicas, fotografias, gravações de áudio e vídeo, som, sinais eletromagnéticos e de partículas e emissões de psi. Durante o ciclo de saída, um sistema de purga aparelhado na caldeira acumula a memória do ocupante, inundando a caldeira com gás amnésico por 3 minutos. Um membro sênior da divisão antimemética deve visitar SCP-3125 a cada 6 meses. Fim do arquivo. Inserir senha numérica. Acesso garantido. Aplicando contramedidas antimeméticas. Por favor, aguarde. Item número SCP-3125. Classe do objeto: Keter. Procedimentos especiais de contenção. SCP-3125 está sujeito a protocolos de contenção invertida, e ele está presente em toda a nossa realidade, e possivelmente além, exceto pelos lugares que foram especificamente purgados de sua influência. O interior da Unidade de Contenção Cognitiva 3125, na Área 41, onde reside este documento, é o único local que se sabe ter sido purgado com sucesso desta maneira. Esta unidade de contenção é uma sala cúbica de 10 metros por 15 metros por 3 metros, vestida em camadas de chumbo, material insonorizante e blindagem telepática. O acesso é através de um sistema de armazenamento em uma extremidade da unidade de contenção. Esta câmara de ar está programada para permitir que apenas uma pessoa entre na unidade de contenção de cada vez, e permaneça bloqueada até que essa pessoa saia antes de permitir que outra pessoa entre. Sob nenhuma circunstância, qualquer informação coerente pode deixar a unidade de contenção. Isso inclui notas escritas e eletrônicas, fotografias, gravações de áudio e vídeo, som, sinais eletromagnéticos e de partículas e de emissões de psi. Um sistema de purga aparelhado para o reservatório acumula a memória do ocupante, inundando a caldeira com gás amnésico durante 3 minutos durante o ciclo de saída. Uma entrada de uma anomalia alternativa deve ser mantida no banco de dados principal da Fundação, fornecendo apenas as especificações técnicas da unidade de contenção. Provisões para a equipe da divisão antimemética para evitar o interior da unidade regularmente e sem descrição. Descrição: SCP-3125 é uma anomalia extremamente grande. Ver mais: fractal omnidimensional, topológica, anexo 3.
e altamente agressiva, em complexo de efeitos meméticos metastatizado, originando externamente a nossa realidade e agora parcialmente cruzando-a. SCP-3125 é adaptado para a sobrevivência em uma ecologia ideológica consideravelmente mais violento e hostil que o nosso. Aqui, o nosso refere-se ao espaço da cabeça humana, o conjunto de todas as ideias que os seres humanos têm ou são biologicamente capazes de ter. Como os seres humanos não têm exposição natural a ideias tão agressivas como SCP-3125, as mentes humanas não têm uma evolução protetora, adaptações contra isso. Os indivíduos possuídos por SCP-3125 tornam-se incapazes de se divertir às ideias mais simples e convencionais, e se tornam subalternamente subordinados ao propósito de servir e disseminar os conceitos básicos de SCP-3125. Além disso, apenas de não sofrer nenhuma alteração física visivelmente visível, eles deixam de ser reconhecidos externamente como humanos. SCP-3125 ainda não está completamente presente em nossa realidade. Após a sua chegada, a natureza altamente interligada dos sistemas de intercâmbio de conhecimento humano significa que não levará mais de 12 horas, possivelmente até 4, para abranger, dominar e substituir todo o pensamento humano. Neste ponto, a humanidade como conceito abstrato, justamente com todos os resumos como civilização, cultura, sociedade, comunidade e família, deixarão de existir. A Fundação denomina tal eventualidade como um MK, cenário de fim do mundo. A Fundação possui inúmeras técnicas comprovadas para travar a disseminação de complexos de ideias agressivas. Mas todas as ideias são impraticáveis na prática pela camada defensiva, camada de defesa autônoma de SCP-3125. Montar completamente uma imagem mental de SCP-3125 e perceber sua verdadeira forma faz com que SCP-3125, por sua vez, possa perceber o observador. Em seguida, ataca o observador, matando-os. O mecanismo de ataque não está claro, mas parece ser pelo menos parcialmente físico. Os espectadores mentais, indivíduos com pensamentos e ideias semelhantes aos observadores, também são atacados. Isso inclui invariavelmente todo o grupo de pesquisa extensa do observador, e muitas vezes sua família próxima, pais e descendentes. O ataque tem o efeito líquido de apagar todo o conhecimento de SCP-3125 e seu ataque do mundo. Este efeito entorpecente informativo desempenha uma função semelhante à saliva anestésica da mordida de um mosquito, permitindo que SCP-3125 evite a detecção antes da sua encarnação completa. A equipe da Fundação que descobre SCP-3125 pode escapar de seu ataque através do uso imediato de medicação amnéstica para apagar o conhecimento. Em ambos os casos, o resultado líquido é que o interior de uma unidade de contenção adequadamente protegida é o único local onde é seguro observar, gravar ou até mesmo reconhecer a existência de SCP-3125. Fora de tal unidade de contenção, uma verdadeira descrição escrita de SCP-3125 constituirá um efeito de risco cognitivo. SCP-3125 poderia ser efetivamente neutralizado usando uma máquina proposta pelo falecido Dr. Bartholomew Lewis, chamado de amplificador de irrealidade. Ver esquemas anexo 129. No entanto, além de exigir enormes recursos materiais, essa máquina não poderia ser construída sem que seus construtores entendessem por que estavam sendo construídos, o que exigiria uma compreensão de SCP-3125, o que seria fatal para o projeto.
não se conhece nenhum meio de neutralizar SCP-3125 utilizando apenas os recursos desta sala. História. Devido ao mecanismo de defesa descrito, o histórico de observações de SCP-3125 está quase completamente ausente. Em particular, não está claro exatamente como esta unidade de contenção foi construída e como esses procedimentos de contenção foram estabelecidos. Muitos dados foram acumulados nesta unidade de contenção no decorrer de visitas sucessivas de pesquisadores da Fundação. Estes dados foram trazidos do exterior com a esperança de serem úteis, e deixados aqui de acordo com os procedimentos de contenção. Além desta entrada no banco de dados, o leitor encontrará várias cópias eletrônicas do banco de dados da Fundação, conjuntos de dados acadêmicos de todos os tipos e extensos arquivos de notícias públicas. Como é de se esperar, grande parte desses dados não é pertinente ao tópico de conter SCP-3125. Entretanto, a correlação e análise por visitantes sucessivos permitiram que os seguintes fatos surgissem. Número 1. Embora SCP-3125 ainda não esteja totalmente presente em nossa realidade, seus efeitos, preminhos indiretos, por exemplo, SCP e SCP são facilmente descobertos por qualquer projeto de pesquisa de efeitos meméticos bem equipados. Número 2. A pesquisa memética é, hoje, uma ciência muito diminuída desde o momento em que estava no auge. Em meados de 2008, existiam mais de 400 instituições que prosseguem pesquisas que possam descobrir SCP-3125, incluindo agências governamentais, agências militares, corporações privadas, laboratórios independentes, projetos de pesquisas universitária e grupos de amadores notáveis. Muitos deles eram GOIs, ou divisões internas dentro dos GOIs. Nenhum desses grupos ainda existe, exceto para a divisão antimemética da Fundação. Número 3. Quase ninguém no mundo está conscientemente deste declínio, e as explicações para o desaparecimento desses grupos não foram divulgadas. A dedução simples dá que todos esses grupos eventualmente descobriram que SCP-3125 e foram consumidos por ele, e que este é, de fato, o destino inevitável de todas as pesquisas competentes meméticas. A persistência da divisão antimemética é atribuída ao treinamento especializado e seu acesso imediato à medicação amnéstica confiável. Apesar disso, a divisão também encolheu consideravelmente nos últimos anos, de uma equipe reportada de mais de 4.000 pessoas em 2012 para, a partir de setembro de 2015, 125. Esse número está no caminho certo de chegar a zero antes do final de 2015. No mesmo período, a presença física do mundo da divisão tem reduzido de forma semelhante, de uma rede de áreas e postos avançados menores em todos os continentes até a única área, a Área 41. Em particular, a sede da divisão na Área 167 está ausente da memória coletiva da divisão e presumivelmente neutralizado pela resposta de ocultação de SCP-3125. Adendo. A análise adicional dos dados disponíveis, especificamente diagramas arquitetônicos da Área 41, anexo 38, indica a existência de uma segunda unidade de contenção na Área 41. Conforme a mesma filosofia básica de projeto está a segunda unidade. S041-B30-000 foi construída 210 metros abaixo do nível do solo. Possui revestimentos informativos idênticos de amplo espectro, mas tem mais de 1000 vezes o volume da unidade de contenção cognitiva 3125, juntamente com uma câmara de ar amnéstica grande o suficiente para ingerir um recipiente de transporte da unidade equivalente a de 20 pés. As informações relativas à data de construção e finalidade da S041-B30-000 estão ausentes dos registros da Fundação,
e presume-se que foram deliberadamente apagadas. A própria unidade é hermeticamente fechada e tem sido por um período de tempo indeterminado. Independentemente do propósito pretendido pelo S-041-B30-000, ele, como qualquer unidade de contenção, é capaz de atuar como abrigo de SCP-3125. Adendo 2. E o resto, espero, é incrivelmente óbvio. S-041-B30-000 foi originalmente construído para abrigar um projeto de longo prazo para construir um amplificador de irrevaquecimento de Hughes. Enquanto isso aconteceu, o resto de nós tem lutado contra uma guerra inconsciente para ganhar tempo. Nós perdemos, mas perdemos tão lento quanto humanamente possível. O tempo que compramos agora está pronto. É um sinal extremamente ruim de que ninguém dentro da S-041 quebrou o selo ainda. Mas não há mais espaço para nós ceder. E não há mais corpos para lançar no modelo de SCP-3125 para diminuí-lo. Vó está aqui, pronto ou não. Eu vou para a S-041 e uso a máquina. Acho que posso extrair a informação através da câmara de ar. Acho que eu posso chegar vivo ao armazenamento. Este foi o plano. Ficou confuso no recontar por causa de variáveis, mas eu sei que esse foi o meu plano, porque eu reconheço a mim mesmo. O que mais eu poderia ter sido? O procedimento padrão é que eu tenho que lhe dizer o que fazer depois. Se isso não funcionar, essa é a aliança da pesquisa assíncrona. Mas eu não tenho uma boa foto de quem você pode ser. Lendo isso, e vivo, no seu cenário, não há máquina. Hughes está desaparecido. Eu estou morto. A área está arruinada. E como você chegou até aqui? Você pode ser a fundação? Você está consciente? Existe uma única palavra disso que você compreende? Você mora em um mundo banhado por SCP-3125. Essa é a condição de perda. Eu não posso salvar alguém que não existe. Marion Wheeler, chefe de antimeméticos, 30 de novembro de 2015. Adendo 3. Eu encontrei seu corpo. E encontrar seu corpo era uma sensação poderosamente desorientadora para mim. Não me importo de admitir. Eu costumava conhecer o Marion. Durante o breve período em que o conheci, ele não admitiu a derrota tão facilmente quanto você. Ainda assim, foi há muito tempo. Longe de mim contar o seu negócio. Mas temo que você perdeu um truque. Das evidências que posso ver, este nunca foi a única área da divisão antimemética. Havia outras. Eu imagino que eles são agora totalmente invisíveis para mais os trausentes. É claro, assim como esse. Mas eu presumo que eles, assim como este, ainda existem fisicamente. Seu plano, penso eu, estava no local por mais tempo do que você sabe. E como você não estava em liberdade para manter seus detalhes, você colocou isso em uma ação mais de uma vez. Existe uma outra coisa que se encaixa na descrição, caminhada de tamanho amnésico e todos. S-167-001-6183. Área 167 é uma não entidade, é claro, o que provavelmente é o motivo pelo qual você perdeu. Provavelmente é arruinado, e é definitivamente um longo caminho maldito daqui a pé. Mas ainda, acho que é melhor do que uma meia chance. Eu poderia morrer nisso também. Naturalmente, como o mundo se tornou-se um show de horrores atrasado, de qualquer forma, acredito que alguém que siga aos meus passos e leia estas palavras adicionais terá a presença de espírito para prosseguir a mesma estratégia básica. Ainda existe, apesar de tudo.
Adam Wheeler, intruso. 4 de maio de 2017. Fim do arquivo. Bom, por hoje é só. Espero que tenham uma ótima semana. E até a próxima.